Amém. Graça e paz. Amém. Nós temos sido, assim, tremendamente visitados pelo Senhor nesses últimos dias. E temos nos surpreendido com aquilo que Deus tem trazido a nós. E eu quero trazer à luz a sua vida nessa noite. Amém? Hoje eu tive esse discernimento que quando nós trazemos a palavra do Senhor, quando nós trazemos a sua memória, quando nós lemos, quando nós pregamos, nós estamos comissionados a trazer à luz aquela pessoa. Então que verdadeiramente nessa noite, acende tudo. Já que a gente vai trazer à luz, vamos acender tudo, deixando esse negócio claro para doer os olhos. Nós precisamos começar a fazer isso ser verdade na nossa vida. Há áreas na nossa vida que estão como estávamos aqui agora. Algumas partes das nossas vidas estão apagadas, as luzes estão apagadas. E outras, as luzes estão acesas. E aí nós não conseguimos de fato vivenciar e desfrutar da verdade de Deus na totalidade, e muitas das vezes nós até culpamos a Deus por causa disso. Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo direitinho, por que comigo? Eu fui assaltado, por que comigo? Eu bati o carro, por que comigo? Eu sou tão bonzinho. Não passei na prova, por que comigo? Eu fiz tudo direitinho. Mas há partes nas nossas vidas que estão assim. Sobe de novo, Márcio. Apaga umas luzes aqui. Já fica aí. Tá escuro? Dá para ver alguma coisa? Mas está totalmente claro? Esse é o problema nas nossas vidas. Esse é o problema. Nós dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que cremos no Senhor, dizemos que somos de Deus, mas há áreas na nossa vida que estão assim. Nós não permitimos que a luz de fato entre naquele lugar. Por quê? Porque quando a luz entra, as trevas têm que sair. E o que é essas trevas? Essas trevas é a minha vontade, é o meu jeito, é o meu querer. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Você fica por perto. Qualquer coisa chama o irmão Antônio ali. Põe bem gelado para mim. Estou morrendo de calor. E aí eu não vou tirar o blazer, porque a Anastácia falou assim que a blusa que eu tô tá da minha cor, aí você vai achar que eu tô pelada. Então eu vou ficar de blazer. Uma coisa eu quero que você entenda. Essa noite eu não vim aqui abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque a vida que você está vivendo, Deus quer matar. Deus quer destruir. Deus quer aniquilar. Deus quer te detonar hoje. Porque o que você está vivendo hoje é o tudo de Deus. O que você está vivendo hoje é a vontade de Deus para você? Ou é a sua vontade? Eu gosto dessa hora quando eu escuto as crianças. Significa que você parou a pensar no que eu falei. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nessa hora, eu quero apresentar cada um desses corações que estão aqui sendo tocados por mãos. Mãos que o Senhor criou. Que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça. Que o Senhor envolva cada uma dessas pessoas. Põe a mão no seu coração, todos. Todos, até quem está trabalhando, todos. Que
toda ação maligna, que todo pensamento contrário, que toda carga, todo peso, tudo aquilo que não provém do Senhor e que de alguma forma possa ser impedimento para que cada um dos teus filhos recebam essa semente que está sendo derramada no coração deles nessa noite. A palavra está sendo liberada como uma semente para a terra mais fértil que existe, que é a terra do seu coração. Que o Senhor nos encha, que o Senhor nos surpreenda e que o Senhor nos faça entender a tua vontade para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Um determinado momento, quando nós de fato fomos chamados para esse lugar, quando nós colocamos o pé nesse lugar, nós abrimos um período de oração bem intenso, eu e o pastor, e uma coisa Deus falou para nós. Nós estávamos buscando do Senhor o que nós tínhamos que fazer, como prosseguir, como iríamos caminhar como refúgio nesse lugar. E aí Deus fez uma pergunta para nós: vocês querem ser homens do povo ou homens de Deus? Vocês querem fazer a minha vontade ou vocês querem que eu faça a sua vontade? E a resposta que nós demos para o Senhor foi: Deus, nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos ser homens do Senhor e não homens do povo. E a partir daquele momento, Deus começou a fazer algo na nossa vida. Por quê? Quando nós declaramos essa... Estou pisando no fio? Quando nós declaramos essa verdade e começamos a colocar em prática isso, nós paramos de pregar para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir. E nós começamos a falar aquilo que o Senhor queria dizer. Nós começamos a fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. E não aquilo que as pessoas esperássemos que fizéssemos. Quantas vezes nos pararam e disseram assim: pastores, vocês têm que mandar a gente fazer alguma coisa. Ah não, pastor, esse negócio de ficar assim, livre, poder ir e vir, sem acontecer nada, é muito chato isso, pastor. Bom é quando o Senhor mandava: faça isso, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso pode. E a gente ria. A gente ria. E a gente ri até hoje. Porque é uma mentalidade do evangelho legalista. Não pode, não pode, não pode, não pode. E o evangelho que Deus mandou nós pregarmos é o evangelho que traz a verdade do reino. No reino, irmãos, há liberdade. A liberdade para ir e vir. Eu escolho servir ao Senhor. E por causa da minha escolha, é que eu vou ou não fazer alguma coisa. Por causa dessa escolha de aceitar Jesus. Não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode me oferecer, não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que eu posso fazer por Ele. Por quem Ele é. E aí, sabe o que começou a acontecer? A igreja começou a crescer. Porque quem dá o crescimento à igreja não é o pastor, não é a palavra do pastor, não é a estratégia do pastor, não é a célula, não é o encontro, não é a conferência, não é o louvor que dá o crescimento. O que traz o crescimento, quem traz o crescimento é o Senhor. E quando nós andamos na verdade, nós andamos na palavra, os benefícios vêm consequentemente. Uma das coisas que eu mais vejo hoje dentro da igreja é um povo que vem para a igreja simplesmente por vir. Fala a verdade. Não tem dia que você tem vontade de ficar em casa? Obrigada, Maria Mendes. Você é a única que teve coragem de me responder.
tem dia, ontem eu estava conversando com minha irmã, ela ficou até assustada quando eu falei, tem dia que eu não tenho vontade de vir. Mas eu venho por causa do que Deus é para mim. E não por causa da minha vontade. Então, eu não perdoo porque eu estou com vontade. Eu não faço as coisas certas porque eu quero ser santinha. Eu não luto contra a minha vontade de chorar, ou desesperar, ou descabelar, porque eu sei que isso é o certo. Não, eu faço isso por causa da consciência de quem Deus é na minha vida. Vamos dar um exemplo bem claro. Vou usar o exemplo que a irmã me deu ontem. Vamos imaginar que você está num grupo bem grande, uma reunião. E nessa reunião tem gente que aceitou Jesus, que conhece Jesus, que caminha com Jesus. E tem gente que diz que caminha também, mas é um primo bem distante. É um parente distante de Jesus. Que ainda quer que Jesus está mortinho, está quebradinho, está lá todo capingando. E aí, seu marido fala alguma coisa que você não gosta. Ou a sua mulher te dá uma má resposta. Qual a sua conduta? Como é que é, Denner? Eu vi. Hã? Não ouvi. Fecha o olho. Mas é isso que a gente faz? O que você faz? Vocês estão ouvindo? E aí eu vi aquela irmã falando assim, aí eu e o meu marido, um olha para o outro e fala assim, deixa eu lembrar a palavra, maneira. Eu achei isso o máximo. Aí quando chega em casa, a gente acerta as pontas. Quer dizer que eu sou falsa? Não. Quer dizer que você tem um testemunho a dar. Porque, irmãos, num relacionamento, seja ele qual for, nós vamos ter diferenças. Nós somos diferentes. Vem no ensaio de louvor aqui ver eu e o Álvaro. Mas as nossas diferenças não interferem no nosso relacionamento. Porque o nosso relacionamento conjugal não tem nada a ver com as nossas diferenças. Eu penso redondo, ele pensa quadrado. E daí? Por causa disso eu vou ficar de mal dele, ficar 2 semanas sem falar com ele? Vocês estão entendendo? Por causa disso, naquela rodinha eu vou falar mal dele para aquelas pessoas que nem conhecem Jesus? Irmãos, eu tenho o melhor casamento da face da terra. Não existe aqui nenhum outro casal com um casamento melhor que o meu. E eu falo de boca cheia e com convicção. E se você quiser falar que eu sou metida, eu sou mesmo nesse ponto. Sabe por quê? Convicção de quem eu sou e de quem Deus é no meu relacionamento. Porque no relacionamento, seja com ele ou seja com as outras pessoas, eu tenho que entender que ninguém vai reagir como eu reajo. Não é verdade? A gente espera, lógico que a gente espera reações. Mas as pessoas nunca vão reagir como a gente quer que reaja. Não é verdade? Sim ou não? Mas por que eu estou falando isso? Para você entender a respeito do crescimento. Deus está olhando para nós e ansiando que nós cresçamos, irmãos. Chegou um tempo de maturidade. Não dá mais para a gente ficar cutucando. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, olha lá, ó. O pastor está falando para você, ó. O pastor está falando é nada. Quem está falando é Deus e está falando é com você. O crescimento é algo tão importante no meio da igreja. E eu ouvi um exemplo hoje que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos que entender que a gente tem que construir redes
e não teias. Porque a teia de aranha, ela é individual, não serve para 2 aranhas. Cada uma tem que ter a sua. Agora a rede é diferente. Se você depois ler lá em Lucas, quando Pedro estava pescando, passou a noite inteira pescando. Vê para mim, Álvaro, Lucas 5, se eu não me engano, dá uma olhada no texto. Pedro estava pescando, tinha passado a noite inteira pescando, e aí ele estava já indo embora. Jesus chega e dá uma palavra para ele. Pega a rede e joga para o outro lado. E aí ele fala assim: Jesus, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus virou para ele e falou assim: pega a rede e joga do outro lado. Aí ele falou assim: por causa da sua palavra, eu vou jogar a rede. E aí o que ele fez? Jogou a rede. Sim ou não? E o que aconteceu? Ele pegou tantos peixes, que ele teve que pedir ajuda. Por que ele teve que pedir ajuda? Porque ele estava na pior? Porque estava tudo ruim na vida dele? Porque ele estava morrendo de fome? Por que ele teve que pedir ajuda? Por quê? Por que ele teve que pedir ajuda, irmãos? Porque a rede dele estava cheia. Aí está o maior problema da igreja. Nós só pedimos ajuda quando tudo está terrível. Quando a gente não consegue mais fazer nada. Quando o leite já derramou tudo no fogão. O desafio é você pedir ajuda quando está tudo bem. Porque quando você começa a crescer, sabe o que você faz? Você retrai. Você volta os seus olhos só para o seu crescimento. Seja ele no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu emocional. Não, eu tinha depressão, agora eu estou bem. Sabe o que acontece? Você diminui a sua oração, você diminui a sua leitura, você diminui o seu ritmo e você vai encolhendo. Mas o negócio é você pedir ajuda quando a sua rede está cheia. Porque Deus nos dá o crescimento para compartilhar. Você não entendeu ainda. Esse é o tempo de você crescer para viver tudo o que Deus preparou para você. Vida abundante. Vida abundante. Eu vou ir fazer assim, ó. Vida abundante. Deu vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou o tempo da gente crescer. Chegou o tempo de nós expandirmos nossos horizontes. E aí, Tiago? Então você começa a crescer, sua empresa começa a bombar. E aí o que você vai fazer? Vou morrer de trabalhar, porque está vindo negócio para tudo quanto é lado. Se eu vou morrer de trabalhar, o que vai acontecer com o Tiago? Ele vai ter tempo para respirar. Ele vai ter tempo para buscar Deus. Ele vai ter tempo para a sua família. Ele vai ter tempo para o crescimento que Deus está dando. Não, ele vai ter tempo para fazer crescer aquilo que ele pode fazer crescer. E tudo aquilo que você pode explicar na sua vida, não é Deus que está fazendo, é você. Estão me entendendo? Gênesis. Gênesis 11. Versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, fala assim, tijolos, e queimá-los bem.
Usavam tijolos em lugar de pedras. Fala assim, usavam tijolos em lugar de pedras. E piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejavam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali toda a terra e pararam de construir a cidade. Diga comigo, pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Então, olha só que interessante. É um texto muito conhecido e a gente já viu várias pregações disso, vários posicionamentos a respeito desse texto. Mas algumas coisas me chamaram a atenção aqui. A primeira delas, eles falam assim, olha, vamos fazer tijolos. Quando você escolhe um tipo de tijolo específico para uma construção, todos os tijolos que você vai comprar vai ser igual, sim ou não? Mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma espessura, o mesmo número de furos, ou não, né? Tem tijolo que não tem furo. Mas eles vão ser iguais, sim ou não? Na igreja, nós somos iguais, sim ou não? E interessante que o texto fala assim, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras. Por que ele não usava pedras? As pedras, por mais parecidas que elas sejam, elas são diferentes. Elas têm formatos, tamanhos, cores, porosidades, elas são diferentes. Sabe, o que aconteceu naquele lugar foi algo tão tremendo, tão poderoso e tão grande, que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. A unidade é algo poderoso até para o mal. Você já observou que quando a gente quer brigar, você quer falar mal de alguém, você sempre vai achar alguém que fala mal junto com você? E se você não achar, você vai falando para um, para outro, até você achar alguém que vai concordar com você. Sim ou não? Até para o mal o negócio funciona. Há um poder sobrenatural na unidade. E o que nós não podemos esquecer é o seguinte. Eu escrevi até uma frase aqui que é do pastor Luiz Hermínio, que eu quero compartilhar. Ele fala assim que... Agora eu nem sei onde está nisso aqui, estou falando tanta coisa aqui. Quando eu achar, eu falo. Vamos voltar para cá. Perdi aqui no texto, eu não sei. Ele falou uma frase tão interessante, eu quero compartilhar exatamente como ele falou. Sabe, esse texto me mostra, de fato, como nós somos poderosos quando nós decidimos fazer algo. E quando nós decidimos lutar por uma causa, quando nós nos unimos para dar uma oferta,
quando nós nos unimos para construir a igreja, quando nós nos unimos para construir, para fazer uma reforma, para ajudar uma família, nós fazemos coisas que nós jamais pensávamos fazer. Eu lembro que, qual foi a primeira vez que você foi a Israel, Álvaro? 2007. Nós tínhamos 12 discípulos que tinham mais ou menos mais uns 12. Nós éramos umas 40 pessoas na época. Não é isso? Quem lembra? Lembra? Era mais já? Eu acho que não era mais. Umas 50 pessoas. No ano seguinte nós éramos bastante. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos uma feijoada. No Termas Clube. Nós somos corajosos, né? Nós fizemos uma feijoada no Termas Clube para 150 pessoas. 600 pessoas. 650 pessoas. Nós vendemos 674. Lembra, Gerson? É mais ou menos isso, não é? 674 ingressos. Nós fizemos tudo lá, irmãos. Esse povo que estava com a gente. Nós limpamos, nós preparamos o salão, a comida. Tinha gente trabalhando para tudo quanto é canto. E nós levantamos na época todo o dinheiro para pagar a passagem do pastor à vista. Puf. E ele ainda levou quantos dólares? $550 na mão para gastar. Quando um povo se une, ele faz qualquer coisa. E na época todo mundo chamava a gente de doido. Porque a própria igreja não conseguia fazer um evento nessa dimensão. E nós éramos menos de 1/3 da igreja e nós fizemos algo tão poderoso. Porque quando nós nos unimos a favor de algo, as coisas acontecem. As coisas acontecem. No Salmo 127, se não for, hein, não marquei, mas eu acho que é. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, aleluia, obrigada, Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sim ou não? Tudo que você fizer e tiver dentro da palavra, você seguir a verdade, você fizer o que é certo, Deus vai te honrar. Sabe por que você vive na pindaíba? Sabe por que você não consegue, de fato, vivenciar o tudo de Deus? Porque você ainda não vive o tudo da palavra. Só apaga umas luzes aí, irmão, me ajuda. Porque na sua vida, só algumas partes estão iluminadas. Ops, outra. Aí. Porque na sua vida tem muitas partes que estão obscuras. Mas você não pode dar o tudo para Deus, mas você quer o tudo de Deus para aquilo que você está vivendo. Pena que na quarta-feira não tinha tantos jovens aqui, porque nós falamos do mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe. E interessante é que, independente do que o pai e mãe façam, é um mandamento. Você tem que honrar para que os seus dias sejam acrescentados, para que você seja próspero, para que tudo te vá bem. Quando você não faz isso, as consequências são eminentes, são claras. Sabe, voltando lá ao texto, versículo 3 e 4. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Façamos uma torre, façamos tijolos. É interessante quando você termina de ler o texto, lá no finalzinho, você vai ver que depois que Deus veio e confundiu as línguas, eles pararam de edificar a cidade e a torre. Olha aí no seu texto. No versículo, último versículo. Não, no 8.
Assim o Senhor os dispersou dali toda a terra, dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. E a torre? O que aconteceu com a torre? O que aconteceu com a torre? Tudo leva a crer que a torre continuou sendo construída. O desejo daqueles homens era construir algo para chegar a Deus, aos céus, e para eles serem vistos como grandes, como poderosos. Não é errado você querer chegar aos céus. Não é errado você querer ter intimidade com o Senhor. Ouvir do Senhor, não é intimidade. Ouvir do Senhor, receber do Senhor. Errado é você querer fazer isso sem ter um relacionamento com Ele. Aqueles homens estavam construindo uma cidade. Errado construir uma cidade. Errado construir um lugar limpo, arrumado, organizado. É errado. Agora, como nós fazemos é que é um negócio. Na igreja nós somos pedras vivas, a Bíblia fala. Somos diferentes. Na sua casa vocês são diferentes. Na sua família vocês são diferentes. E nós precisamos entender que somos diferentes, mas podemos ser unidos. Sem estresse, sem briga. Sem meninice. Porque quando a gente era menino, a gente falava como menino, agia como menino. Mas agora que nós estamos maduros, que somos homens, nós precisamos agir como? E é nessa hora que todo mundo começa a levantar, abrir a boca e querer ir no banheiro. É nessa hora que você pensa nas contas que você tem que pagar. É nessa hora que você pensa o que você tem que fazer. Você olha para o irmão que está vindo, que você olha para baixo, para cima e começa a se perder no tempo e no espaço. Porque o que Satanás quer é que você não se conscientize com o que você tem que viver, com os espaços escuros na sua vida que você não deixa a luz entrar. É você que não deixa. É você que não deixa. Nós temos que entender que ninguém é parecido com ninguém. Ninguém vai ser parecido comigo. Ninguém vai ser parecido com o Álvaro. Nós temos que parar com essa história de que o fulano vai ser pastor, então ele tem que falar igual o pastor Álvaro. Ele tem que agir igual o pastor Álvaro. Ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos, né, Valéria? A Valéria tem uma irmã gêmea. Elas não são iguais, irmãos. E são gêmeas idênticas, não é? Só muda a cor de cabelo hoje, porque eu acho que se fosse a cor igual, ninguém sabia quem era quem. Mas elas são totalmente diferentes. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara para você, naquilo que Deus está ministrando na minha vida nesses dias. Hoje eu tive convite para ir 2 lugares almoçar, eu não fui nenhum. Porque eu entendi que a palavra não precisa ser preparada, eu preciso estar pronta, eu preciso ser preparada. Se as pessoas que estão à sua volta, você está pregando e falando de Jesus e elas não mudam, e elas não são tocadas, e elas não se posicionam, o problema não é a palavra, o problema é você. Sabe por que a pessoa que está do teu lado não muda? Porque você não muda. Você não muda. Não existe mudança dentro da sua casa se essa mudança não partir de você. Não existe. Torre, no original, vem do grego e vem da palavra migdal, que significa plataforma elevada, leito erguido, lugar de magnitude. Para você entender o que eu quero dizer, o que é a torre que esse texto fala? Por que a torre não foi parada de ser construída? A Bíblia não relata isso.
Então ela abre um leque para a gente entender que a torre está sendo construída até hoje. Quantos aqui um dia estavam fazendo algo e ouviram nitidamente Deus falar para você: pare de fazer o que você está fazendo? Sabe o que significa isso? Você estava construindo uma torre e Deus veio e falou e você insistiu, aí Ele veio e derrubou o que você estava fazendo. E você passou vergonha. Quantos já vivenciaram isso? Sabe? Deus não te dá coisas porque você pede. Deus te dá coisas porque você o conhece, sabe quem é Ele e sabe quem é você. Por exemplo, eu sou filho de Deus. Eu não sou crente. Eu não sou evangélico. Eu não sou cristão. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala que nós somos evangélicos. A Bíblia não fala que nós somos cristãos. Porque cristão significa pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo? As pessoas olham para você e vê Jesus? Eu já ouvi aqui Moisés, né? 2. Já vi Débora. Mas eu nunca vi ninguém sendo chamado de Jesus aqui. Sabe? O que acontece é que nós optamos, nós escolhemos em parar aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus manda nós pararmos de fazer. Nós escolhemos, a escolha é nossa. E aí o que acontece? O resultado das escolhas também são nossos. Não são referentes àquilo que Deus está fazendo ou falando. O mundo precisa ver Jesus em nós, irmãos. Olha para a pessoa que está ao teu lado, mas olha ela para valer, de cima e embaixo. Mulherada, agora você pode lavar a alma agora, pode analisar. Olha até o sapato. Eu acho engraçado que às vezes tem dia que eu desço do altar e a irmã que estava lá atrás falou assim: nossa, pastora, que cor que era o esmalte que você estava passando? Eu falei: mentira, você conseguiu ver a cor do esmalte da minha unha lá no final da igreja? Então olha para essa pessoa, mas repara nela mesmo, mas repara, de cima e embaixo, vamos lá. Repara bem reparado. Qual é a cor, Clênia? Qual é a cor do seu esmalte? Não tá vinho. Ah, choque. Tá bom. Então tá bom. Você conseguiu ver Jesus nela? O povo ficou tudo assim. A moçada tá rachando de dar risada. Eu acho que eles viram Jesus para tudo quanto é lado agora. Só pode. Sabe? Deus resolveu nos abençoar. E por que Ele resolveu nos abençoar? Ele resolveu nos abençoar porque Ele quer nos levantar para abençoar outros. Ele quer nos levantar para servir outros. Sabe por que Deus te dá dinheiro? Deus não te dá dinheiro para você comprar roupa nova não, irmãos. Deus não te dá dinheiro para você comprar carro novo não. Deus faz isso para você trazer provisão para quem não tem condições de ter provisão. E quando você aprende essa verdade, nunca mais vai faltar dinheiro na sua casa. Nunca mais. O problema é que a gente acha que a gente trabalha e a gente... eu já ouvi demais isso aqui. Eu é que não trabalho para saber quem vai pagar minhas contas. Eu quero dizer algo para você. Se você falar isso de novo, Deus pode olhar para você e falar assim: chega. E antes dele terminar a palavra chega,
você já foi ou para cima ou para baixo. Já era. Você só é o que você é, e você só tem o que você tem, porque Ele permitiu. E Ele tem um propósito. Deus tem um plano A para a sua vida. Ele tem um plano específico para você. E se der errado, Deus tem plano B? Não. Deus constrói um outro plano para você voltar para o plano A. Mas não tem plano B. Não tem plano B. Pastora, mas hoje eu estou tão deprimida. Ótimo, levanta a cabeça. Levanta dessa cadeira, sacode a poeira e vamos que vamos. Como é que é? Deus é mais. Deus é mais. Sabe por que você está ficando grande? Porque você está sendo reconhecido no seu trabalho? Sabe por que as pessoas te procuram para você resolver algum problema profissional? Porque você é o cara? Porque seu nome está sendo engrandecido? Não é para você ser a última bolacha do pacote, não. Não é de jeito nenhum. Sabe? É para você, o seu nome é engrandecido, para que você dê voz para aqueles que não têm voz, irmãos. É para você fazer da sua experiência um testemunho de vida, para que as pessoas possam ir além do que elas estão indo. Deus te coloca em lugares altos, Deus te coloca diante de pessoas grandes e poderosas, é para você iluminar aquele lugar, irmãos. Como esse salão é claro, assim tem que ser você onde você chega. Pastora, mas você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu filho, você não conhece minha vida financeira. Deus conhece você. E você, quem tem sido? Filho de Deus? Esse é o nosso desafio. Sabe, hoje, depois que eu terminei a palavra, ouvir, de montar, de colocar em ordem aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, o Álvaro saiu para almoçar e eu fui ouvir. Estava fazendo os boletins. Todo mundo recebeu o boletim na entrada? Se você não recebeu, você vai procurar lá os servos na saída e pegar o boletim com todas as nossas datas desse mês de abril, maio e junho. Tudo que vai acontecer na igreja está lá, tá? Eu estava imprimindo os boletins. E aí, enquanto imprimia, eu ia dobrando, eu fui ouvindo alguns pregadores. Eu ouvi a pastora Tânia e depois o pastor Luiz Hermínio. Ele falou algo muito interessante, que o maior problema da igreja é o seguinte: nós temos que ter tanta consciência de que Deus é que age no nosso meio e que Deus que dá o crescimento, que nós não precisamos todos os cultos trazer algo ungido. Um lencinho ungido, uma água ungida, um óleo ungido, sei lá o que é ungido, para que as pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Porque se eu não fizer isso em uma das semanas, aquela pessoa não vai deixar de crer no Deus que eu digo que age. Ele ainda falou assim que eu não preciso, que é uma coisa que o pastor Álvaro tem pregado muito, fazer festinhas para trazer os jovens todo sábado para a igreja. Porque se eu tiver que ir de entretenimento, agir dos entretenimentos para falar de Jesus, nunca ninguém virá, porque eles virão por causa do entretenimento. O que eu tenho que ter consciência? A igreja tem que funcionar e tem que agir por causa de quem Deus é, e não porque o pastor está fazendo. A igreja tem que funcionar, o Álvaro estando aqui ou não. Ele ainda falou assim, algo bem interessante: o melhor é que quando eu não estou lá na igreja, a igreja está crescendo. E eu estou pregando em outros lugares do mundo. Significa que eu não estou lá na igreja para atrapalhar o crescimento da igreja. Você é responsável pelo crescimento dessa igreja.
como que essa igreja cresce? Quando você tem um entendimento. Entendimento é alma. E discernimento, espírito. Você só discerne no espírito. E você só entende na alma. Estão me entendendo? São coisas diferentes. Você só tem Você só tem essas duas coisas quando de fato você está conectado com o Pai. Não tem como você discernir nada se você não tiver vida com Deus. E não vem falar para mim que você tem vida com Deus e nada muda na sua vida, porque quem tem vida com Deus, Deus vem e muda tudo. Muda tudo. Muda até o nome das pessoas. Ainda estava falando com o Álvaro hoje, uma dúvida que surgiu. Porque nosso Deus é um Deus de continuidade. Nós não somos uma nova geração, nós somos a próxima geração. Por quê? Deus não faz algo novo, vamos dizer assim. O povo não está fazendo o que tem que fazer, então eu vou criar um povo novo. Não. Ele age no meio de da próxima geração, para que a verdade dele se concretize no meio da terra. Então nós somos essa próxima geração. Nós somos essa geração. Deus está levantando, cutuca a pessoa que está do teu lado, fala assim, Deus está te levantando. Fala, então para de ficar sentado na cadeira. Aí eu perguntei para ele assim, para o Álvaro, por quê? Que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não mudou o nome de Abrão para Abraão? Sim ou não? Isaac não mudou o nome, né? Mas Jacó mudou o nome. Sim ou não? Mas Deus traz à existência que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que Ele colocou Jacó, porque mesmo ele sendo um enganador no princípio, em determinado momento da vida dele, quando ele teve um encontro real com o Senhor e face a face, ele resolveu mudar. E por causa da decisão dele, é que Deus mudou o nome dele. Mas ele continuou com o nome de nascença. Deus não veio porque Ele queria mudar o nome de Jacó. Deus veio porque Jacó se posicionou. Pergunta para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o que falta para você se posicionar? Não, falar para essa pessoa que veio com você, não. Fala com outra. Cutuca à frente ou atrás. Pastor Álvaro, pode ir subindo. Olha para mim, para a gente terminar. Existem duas coisas que você pode mudar na sua vida. 2 dias. Em toda a sua vida, você só pode mudar 2 dias. Ou melhor, você não pode mudar. Tem 2 dias que você não pode mudar de jeito nenhum. Que dias são esses? Não. Você não pode mudar o dia que passou. E você não pode mudar o dia que virá. A única coisa que você pode fazer é agora. As suas escolhas têm que ser feitas hoje. As suas decisões vão influenciar o que você viverá. É as suas escolhas. As suas escolhas. Fique de pé. Deus me mandou aqui hoje, atenção, Deus me mandou aqui hoje para vir como um despertador. Olha para mim, não olha para eles não. O que um despertador faz de manhã? Desperta. Ele te acorda, mas
Mas Ele te tira da cama? Quem te tira da cama, irmãos? Não é brincadeira, é sério. É sério. Muito mais sério do que você imagina. Só você pode se tirar da cama. Mesmo se outra pessoa vier jogar água em você, pegar a coberta, jogar você para fora da cama, você só vai levantar se você abrir os seus olhos e decidir ficar de pé. A decisão é sua. O Senhor me falou que esses dias Ele vai me usar como despertador no meio da igreja. Então, irmãos, eu só lamento para vocês, porque eu vou tocar no seu ouvido sem parar, até você resolver levantar. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Sabe, a torre são coisas que nós construímos e nós não abrimos mão. Aquele povo deixou de construir a cidade, mas nada se fala da torre. A torre são as nossas vontades, são os nossos desejos. O que você tem, que torre está aí forte e firme dentro de você? Qual é essa torre? Que essa noite você possa parar de construir essa torre. Que você possa permitir que essa torre cesse, para que a vontade de Deus venha e flua na sua vida, flua na sua vida, flua na sua casa, flua nos seus negócios, flua na empresa que você trabalha, na empresa que você tem. Flua em tudo que você vier a tocar. Mas para isso depende de uma coisa: o seu posicionamento, a sua escolha. Porque muitas vezes é fácil apontar o que o outro está fazendo de errado, não é? Mas quando eu decido me posicionar, Deus vem. Deus vem. Deus vem e faz coisas surpreendentes. Sabe, nessa noite, eu queria que você entendesse que Deus te ama de verdade. Deus te ama tanto, 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 que Ele quer desafiar você nessa noite a parar de fazer as coisas tortas que você estava fazendo, a parar de construir torres. Feche os seus olhos. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. E esse alinhamento depende de discernimento. E o discernimento, como eu te disse, vem do Espírito. Você precisa estar conectado. Você precisa se relacionar. Você precisa ter vida de Deus em você. Que você possa abaixar sua cabeça agora e fazer uma autoanálise. Veja o que está sendo construído, veja o que é necessário parar, veja qual o posicionamento, veja o que você está fazendo. Esse é um momento para você agora olhar para dentro de você mesmo. Não é tempo de você pensar no cônjuge, no amigo, no primo, no tio, no parente que não está aqui.